Muito bem, graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Deus é bom, né, queridos? Nós estamos encerrando o mês de setembro. Foi um bom mês. E eu já quero declarar para você que o outubro será melhor. Abra sua Bíblia em Isaías 38. Nós vamos agora ao ministério da palavra. Isaías 38, verso 16. Isaías 38, verso 16. Eu vou ler uma parte do cântico do rei Ezequias. Rei Ezequias, ele reinou nos tempos do profeta Isaías, foram contemporâneos. Você vai encontrar a história de Ezequias nos livros de Crônicas, nos livros de 2 Reis. Isaías 38, 16. Eu quero falar com você nessa noite sobre foi para a minha paz. Amém? Diga, foi para a minha paz. Isaías 38, 16. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pai Santo, te louvamos pela tua palavra, que é linda, viva e eficaz. Que o Senhor possa ministrá-la no nosso coração nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Domingo nós terminamos o culto. Quem gosta de cachorro aqui? Eu não gosto, mas eu não trato mal, eu trato bem. Aí terminou o culto, e aí eu fui dar um confere na igreja, né? Para poder ver se tinha ficado alguma coisa ligada, aberta, tal, antes de ir para casa. E aí eu fui até o estacionamento. E quando eu cheguei lá no estacionamento, eu fui até lá na garagem do prédio. E aí eu estou chegando na garagem do prédio e tem um senhorzinho, não sei se ele é, e ele não falava português, só inglês. Eu não sei se ele mora no prédio, se ele é vizinho, mas ele estava entrando com a caixa e com uma sacola. Com a dificuldade, abriu o portãozinho, ajeitando para lá, para cá, e entrou. Aí entrou, chegou até a lixeira, aí ele colocou a caixa no chão, e aí abriu a tampa lá e jogou a sacola com muita dificuldade. Eu falei, vou ajudar ele, né, porque tem a caixa ainda para jogar. E eu peguei, fui abrir a tampa e falei assim, pode jogar a caixa também. Ele, my dog is chihuahua. Aí eu olhei para dentro da caixa, um cachorro. Ok, good night, baixei a tampa e o velho foi embora com o cachorrinho dele. Quase que eu jogo o cachorro do velho no lixo. Meu Deus, ia dar problema aqui depois. Pastor Zacarias chegar aqui com a pastora Neia, como é que eu ia explicar isso? O rei Ezequias estava vivendo um momento de dor. A dor, ela nos ensina lições preciosas. O rei Ezequias tinha sobre si uma sentença de morte. O profeta Isaías vai até ele com um recado de Deus e diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. A Bíblia diz que Ezequias vira para o canto na cama, deitado, e chora. E ele diz para Deus, lembra. E quando o profeta Isaías está chegando no portão, Deus fala para ele, volta lá, e fala para o meu servo, que eu ouvi a oração dele.
coloca uma pasta de figo sobre a enfermidade e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E o rei Ezequias faz essa canção. Nós vamos fazendo concessões e acumulando lixos em nossas vidas. Amar o outro e aceitar ele como ele é, não significa concordar com as práticas dele, mas isso de forma madura, não discutindo, mas conversando, falando. Conversando a gente se entende, amém? Essa é a oração de um rei, em que Deus parou o universo por causa dessa oração. E além de parar o universo, Deus dá a ele mais 15 anos de vida. E ele diz para Deus que Deus fez isso porque Deus amou a alma dele. Ele diz, porque amastes a minha alma. E essa palavra, ela trata da intensidade do amor de Deus para comigo e com você. Não é porque merecemos, mas é porque Ele nos ama. Amém? Uma oração, ela pode mudar o coração de Deus e as circunstâncias em seu favor. Uma oração. Pastor Oswaldo, ele diz, quer chegar depressa, vai devagar. Perseverança traz resultado. De que adianta o homem levantar cedo, trabalhar até tarde e comer o pão de dores aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Caleb, amigo de Josué, demorou 45 anos para acontecer a mudança. Isaac orou 20 anos para a esposa que era estéril. Seu problema com certeza não é tempo. Abraão recebeu a promessa com 100 anos. O seu problema não é tempo. Diga, o meu problema não é tempo. O rei diz, amastes a minha alma e a livraste da cova. Por que as covas chegam em nossas vidas, queridos? Covas fazem parte da vida. Hoje eu perguntei para Penha assim, Penha, você quer ir para o céu? Ela falou, lógico. Está com pressa? Ela falou, não. Está preparada? Ela estou. A gente não está com pressa de ir para o céu, mas nós temos que estar preparados, amém, queridos? Preparados. Porque as covas, elas não são só para os maus. Olha para Daniel. Que mal aquele homem cometeu? Porque criaram uma lei contra a lei de Deus, e ele decidiu obedecer à lei de Deus, ele foi lançado numa cova. Mas mesmo a cova não deformou Daniel. Nunca permita que a dor mude a sua essência. Não perca a sua essência diante da dor. O rei Ezequias, diante de uma sentença de morte, ele chora a Deus, ele busca o milagre, mas ele não permite que o seu coração seja transformado. Há pessoas que as dores da vida machucam elas de tal forma que elas passam a viver com as suas mágoas, elas passam a viver com os seus rancores. A sua essência é deformada, e o que elas carregam agora são as palavras faladas, são as maldições lançadas, são as alianças quebradas, são as injúrias, são as ofensas. A essência deformou. A cova tirou o melhor delas. Nunca permita que as covas que a vida lança a você deformem a sua essência, quem você é de fato. O que eu aprendo com o rei Ezequias? Primeiro, a dor não é um fim em si mesma. A dor é uma bênção. A dor é um mensageiro de Deus. No ano passado, há 11 meses atrás, antes de vir para cá, eu dei a notícia
para um amigo que ele estava com câncer terminal. Os médicos tinham dado para ele 6 meses de vida. Falei: olha, eu tenho uma notícia que não é boa para você. Você tem 6 meses de vida. Ele disse: pastor, mas só 6 meses? Falei: só 6 meses. E eu tenho uma pergunta para você. Ele falou: qual é, pastor? Se você morrer hoje, do jeito que você está, você vai para o céu? Ele começou a chorar e disse: não vou, pastor. Traições, mágoas, feridas não cicatrizadas, abandonos, traumas dos pais, dor. Fumante, alcoólatra. Conversamos, pediu perdão, liberou o perdão, reconheceu a Jesus como Senhor. Há 1 mês, o Senhor levou ele. Ele disse para mim assim: pastor, a minha vida eu trabalhei, eu juntei para poder dar uma casa para minha família, para trocar o carro da minha esposa, o carro dos meus filhos, e agora que poderia sobrar um pouquinho, eu não vou poder usufruir? Falei: não vai. Porque é a vida é assim. Tiago 1,12 ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tem uma coroa de vida para aquele que é aprovado diante da provação. Enquanto não é aprovado, fica fazendo a prova. Tem que parar de gemer, parar de murmurar, aceitar o tratamento e ir para a próxima fase. Mas na próxima fase também haverão provas. São ciclos da vida do cristão. Como você encara a dor? A palavra que o rei utiliza aqui: foi para minha paz que me veio essa grande amargura. Essa palavra amargura aqui é Mara. No livro de Ruth, conta a história de Noemi. A Bíblia diz que Noemi, ela era casada com Elimeleque, e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion casaram com Orfa e Ruth. Mas Elimeleque morreu, os filhos morreram, e ela ficou viúva. Orfa volta para a parentela, Ruth faz uma aliança de amor com ela e decide voltar com ela para Belém. E ela volta agora para um lugar que talvez nunca deveria ter saído. E quando ela chega, Noemi significa agradável. E quando ela entra, as pessoas dizem: mas esta não é Noemi? E ela diz: não me chamem Noemi, me chamem Mara, amarga, de amargura, porque o Todo-Poderoso me afligiu. A dor, ela deforma a nossa identidade. Passamos a ser conhecidos pela dor. O quebrado, o falido, o traído, o drogado, a prostituta. Passamos a ser conhecidos pela nossa dor. O rejeitado, o órfão. A dor, ela tira a nossa essência. Deus restaura identidades. A única coisa que não é digna é mendigar. Nunca mendigue amor. Nunca mendigue valor. Nunca mendigue favor. Quer saber o seu preço? Pergunte para a cruz.
Não importa o lugar que você está, ou o momento que você está vivendo, com Deus sempre é possível uma nova história. Não fuja da dor, não engane a si mesmo, porque isso também é uma questão de perceber valor. Olha para você, o valor que você tem. Assisti a um filme com minha querida Tânia, e no filme a mãe perguntou para a filha de 2 anos, quanto você me ama? Ela disse, 25.632. Quando o Raniel começou a falar com 2 anos, a gente perguntava para ele assim, quanto você me ama? Eu te amo até a Lua. Ele começou a conhecer os planetas, eu te amo até Netuno. Uma criança não tem a percepção do valor. Perceber valor tem a ver com maturidade. Perceba o seu valor. Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Maduro é aquele que percebe a dor e trata a causa. Tomar o omeprazol resolve o problema do estômago, mas não trata a causa. Então, a dor não é um fim em si mesmo. Descubra a causa e trate. Segunda coisa que eu aprendo, a dor, ela não me define enquanto ser. Quando nascemos, recebemos o quê? Afeto, carinho, somos cercados de amor, beijos, abraços, presentes. Todo mundo quer pegar, quer sentir o cheiro. Quando morremos, todos choram, todos lamentam. A ausência, o buraco, o vazio que fica. Mas enquanto vivemos, vazios. Por quê? Enquanto vivemos, não percebemos o nosso valor. Mas por quê? Porque estamos cansados. Pastor, eu estou cansado. Cansado, pastor. Levanto de madrugada, trabalho o dia inteiro, vou até tarde da noite, trabalho às madrugadas, trabalho de segunda a segunda, estou cansado, correndo de um lado para o outro, tenho contas para pagar, é um país desafiador, sim, estou cansado. Qual é o resultado? O cansaço me tira da presença. Hoje eu não vou no culto porque eu não vou orar porque eu não vou ler Bíblia porque eu estou. O cansaço me tira da presença. O cansaço é maligno. Ele rouba Deus de mim. E tudo que Deus quer é estar em mim. Talvez aquele culto seria um milagre. Talvez aquele culto seria a resposta. Mas eu estava cansado. Cansado. O cansaço me tira da família. Trabalho. E trabalho muito. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui assistir um filme, numa quarta-feira à tarde, com Tânia e Raniel, alguns anos atrás. Enquanto eu assistia o filme, eu olhava para o Raniel e para a Tânia, comendo pipoca e rindo, eles gostam de comer pipoca e rir. E, por incrível que pareça, eu não gosto de pipoca, gente. Que coisa, né? E eu olhava para eles comendo pipoca e rindo, e eu pensava, pastora, tanta coisa para mim fazer na igreja, eu aqui com eles. E na hora caiu a minha ficha. Para mim, a igreja era mais importante que a minha família. Estar com a minha família era estar não fazendo nada. Engano maligno, satânico. O bem de maior valor que você tem é a sua família. Perto da minha casa, no Brasil, tem um restaurante que eu gosto muito de comer, porque é comida mineira de primeira qualidade. Tutu, feijão tropeiro, costelinha na panela, mandioca,
arrozinho solto, angu, quiabo. Ei, Jesus. E o Zé Omar, que é o proprietário, tem um restaurante e um hotel. Meu amigo, fala o nome dele porque é meu amigo, a gente compartilhou a história juntos. E ele foi no banheiro fazer suas necessidades. Enquanto fazia suas necessidades, percebeu que tinha sangue. Foi para o hospital. O médico falou para ele: já fica aqui, não volta embora não. Você vai ficar no hospital 40 dias. Tem um negócio aí que a gente tem que tirar e você vai ficar parado 40 dias. Doutor, eu não posso parar. Eu não posso parar, eu tenho meus negócios. Eu não posso parar, eu tenho minha família, eu tenho meus clientes, eu não posso parar. Ele falou: olha, você para por 40 dias, ou você para para sempre. Aí você vê qual que é a medida mais certa. 40 dias deitado na maca, com o sorinho fazendo assim, tup, 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 tup. Sabe o que é isso? Medida de tempo. Para. Descansa. Se você não para, Deus te para. Teu corpo é limitado. Ou para viver, ou continua vivendo para parar. Tinha um post no Instagram meu nessa semana, dizia assim: conselho de um milionário, estude se quiser. Aí eu brinquei com a minha esposa: um milionário pode dar esse conselho, agora se você não é milionário, estude, por favor. A preguiça intelectual, os males das redes sociais, pessoas se alimentando de notícias falsas e distribuindo elas sem dar-se ao trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade dessas notícias. Celebração da ignorância, gente. O tempo que nós estamos vivendo, opinião rasa, sem conhecimento, superficial, teologia distorcida, informação inútil, presos na dor emocional, porque não tem profundidade, ansiedade, medo, depressão, angústia, pânico, fobias. Esaú, cansado, vendeu a bênção da primogenitura para o irmão. Não troque o que você mais deseja na vida pelo que a sua alma mais deseja no momento. O autor de Hebreus 12 diz que ele não achou lugar de arrependimento, mesmo que com lágrimas tivesse buscado. Você não é a sua dor, você tem identidade em Deus. Então, aprenda que a dor não te define enquanto ser. Terceiro, caminhando por fim para orar com você, a dor define as nossas prioridades. Eu não tenho tempo enquanto não há dor, porque na hora que a dor chega, eu encontro tempo. Tive um probleminha lá, e aí fui no médico. Aí, não entendia muito bem da coisa. O médico falou assim: tem que fazer uma coloendoscopia, Edson. Eu falei: o que é isso, doutor? Aí ele explicou o que era o negócio. Eu falei: dá um remédio para você, e uns líquidos para você tomar, é a noite inteira gemendo no vaso. Aí quando você não tem mais força, quando não sai mais nada, você toma água aqui e ela sai direto. Aí eu fui lá, aí cheguei lá e falei assim: doutor, como é que é o exame? Ele falou: o exame é o seguinte, a gente vai pegar uma mangueirinha e... Eu falei: sério? Ele falou: sério. Ele falou: como é que você quer? Você quer acordado? Eu falei: anestesia geral, por favor, doutor. Deus me livre. Ignorar o problema não resolve.
Deus sempre vai estar com você. Olha para o problema e fala: Deus está aqui junto nesse negócio. Foi um recado de Deus ao rei: põe em ordem a sua casa. Um amigo meu chegou para mim, eu sentado na mesa da empresa, há 10 anos atrás, ele, 54 anos de vida, chegou para mim e falou: pastor Edson, ora comigo. Eu falei: por quê? Ele falou: estou com uma dor aqui, ó, e ela sai aqui nas costas, eu não sei o que é, eu preciso ir no médico. Eu falei: vamos orar. Porque quando a gente está com uma dor e chega uma sentença, a gente pergunta para Deus: Deus, por que eu? Não é? Mas a mesma pergunta que diz Deus, por que eu? É uma pergunta egoísta, porque eu estou dizendo por que eu e não ele. Deus, por que a minha mãe? Então podia ser a mãe do outro. A dor nos faz egoístas. Foi para o médico abriu, fechou, falou: pode ir para casa, 70 dias. Ele estava de joelho na sala, eu orando com ele. Ele disse: pastor, pode orar, mas não adianta. Eu falei: por quê? Ele falou: não resolve. Eu falei: por que não resolve? Ele falou assim: papai está me levando para casa. Eu falei: por que está te levando para casa? Ele falou assim: porque eu sou neto de pastor, filho de pastor, me machuquei com a igreja, estou há 20 anos sentado no banco, quem não produz fruto, ele corta. Ele já me falou para mim. Dentro da igreja, infrutífera, é galho que ele vai cortar. Pode ter certeza disso. A dor, ela vem porque eu não dei a devida atenção. Falência, por que chega? Porque eu não dei a atenção devida. Divórcio, por que chega? Porque eu não dei a atenção devida. Enfermidades, por que chega? Porque eu não dei a atenção devida. Perdeu os filhos, perceba os sinais. Tão ocupado que não percebeu os sinais. Cansado. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe ficou casada há 50 anos. Faleceu depois de 8 anos que o meu pai havia falecido. 58 anos nós estamos falando. Eu estava no hospital com ela. Ela falou para mim assim, começou a chorar. Mãe também morre, você sabe, né? Não devia, mas morre. E ela começou a chorar e falou para mim assim, eu falei: o que foi, mãe? Ela falou assim: o teu pai. Eu falei: o que tem o pai, mãe? O teu pai não quis casar comigo vestida de noiva. Eu falei: mas mãe, tem 58 anos a conversa, tinha que ter falado antes. Ela falou: mas a minha irmã casou vestida de noiva. 58 anos carregando uma dor. A dor nos leva a lugares de milagres. Amém? Quando a dor, buscamos a cura. A dor nos leva para esse lugar. O rei declara: foi para a minha paz que me deste grande amargura. Deixa eu dizer para você, essa dor que você está vivendo hoje, e eu não sei qual é para a sua paz. Deus vai trazer cura hoje à noite aqui. Eu lembro de uma mulher, que ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso de um marido, pastor. Eu tenho que casar, pastor. Não aguento mais ficar sozinha, pastor. É ruim demais, quero casar. Falei: ó, casamento não é assim não. Ela falou: não, mas eu quero casar. Ela era separada. Falei: mas e se Deus restaurar o casamento com o outro lá? Falei: Deus me livre. Falei: não, mas já que você quer casar e você está sozinho e ele está sozinho, vamos voltar o negócio, velho. Não, aquilo lá eu já conheço. Não. Falei: ó, aquele lá você já conhece, pegar um outro que você não conhece. Né? Falei: não. Falei: ó, então vamos orar. Deus vai resolver esse negócio. Oramos. Passou uns 3 meses, ela chegou de mãozinha dada com o cara. Com o ex. Deus restaurou o casamento. Casou de novo.
organizou a coisa. Aí ela chegou para mim, mais 3 meses depois, falou assim: pastor, Deus me livre de marido. Não aguento o homem suando, jogando perna pesada em cima de mim, roncando, pedindo as coisas sentado no sofá da sala. Deus me livre, pastor. Não quero mais. Como é que faz? Eu falei: agora não tem jeito. Agora é isso aí mesmo. Aí a avó da Sâmela foi lá fazer uma visita para ela. E ela falava: pastor, olha, pastor, eu não quero mais marido. Meu marido é Jesus, pastor. Não quero saber de homem na minha vida. Como é que faz? Agora aguenta. A avó da Sam foi lá visitar ela. A mesma reclamação. A avó da Sam falou assim: hoje Deus resolve o teu problema. Ela falou: glória a Deus, tomo posse. 5 para meia-noite, o homem deu um pulo na cama. Levantou, saiu gritando no meio da rua, infartou, morreu. Eu fui no velório. Está ela sentada do lado do caixão. Eu fui lá fazer o culto fúnebre. Eu falei para ela assim: não chora. O teu marido é Jesus. Resolveu a coisa, velho. Olha para a história de Lázaro. Olha para, gente, nós vamos para o céu, amém? Nós temos que pensar na vida eterna. Olha para a história de Lázaro em João 11. Quando Jesus chega lá, Lázaro tinha morrido 4 dias. A irmã de Lázaro chega para Jesus e fala assim: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sai da conversa, a outra irmã vem e fala a mesma coisa: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que Lázaro morreu? Aonde Jesus estava naquele tempo, não havia morte, não havia dor. Por que Lázaro morreu? Porque Jesus não estava lá. Aonde Jesus não está, há morte. Mas aonde Jesus está, há vida e vida com abundância. A vida eterna, a cura, a alegria, amém? E talvez, neste momento na sua vida, não há paz, há dor. O rei estava doente, era para a morte. Mas a graça chegou, uma oração, chegou a graça lá e falou assim: ó, muda, estou mudando a história hoje. A graça entrou. Era uma sentença de morte, mas Deus curou. Glória a Deus. Então talvez nesse momento não haja paz, a dor. E eu quero que você ore. E nós vamos orar, porque a natureza de Deus ela é redentora, amém? E nós somos preparados para herdar a bênção e não a maldição, se decidirmos andar nele. Fique de pé.